Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Temos também, galera, algumas artes, algumas informações para passar pra galera. Tem relacionados, provável escalação, histórico do confronto, tudo o que você precisa saber sobre Flamengo e Vasco. Lembrando que a bola rola no Maracanã, é a rodada 9 do Campeonato Carioca, o Vasco aí praticamente, virtualmente eliminado. Se a gente tiver como jogar a escalação para a galera, a produção, já seria bacana também, ao longo aqui do nosso papo. O Flamengo, nesse momento, é o vice-líder do Cariocão. Tem aí antes a escalação do Flamengo, que é muito bacana, então vamos a ela. Vamos passar Flamengo com força máxima. Diego Alves no gol, o paredão, tem nome na luva, uma nação inteira. Diego Alves, na direita Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrasca, Bruno e Gabi. Esse é o time do Flamengo com o Rogério Ceni ali sorridente com seu boné, ali no cantinho direito da tela. É isso, né, Túlio? Aí contra a Portuguesa no sábado, daquela segurada por conta da Libertadores, terça-feira. Eu acho que o time deve ser esse aí, né? A grande dúvida fica por conta da zaga, né? Em que o Ceni já está projetando a partida contra o Vélez na terça-feira. Não vai poder contar com o Rodrigo Caio, que está suspenso. Vai lembrar, ele foi expulso naquela partida contra o Racing, né? Na última, né? Das oitavas da Libertadores passada. As oitavas, inclusive com um lance que acabou originando o gol que não desclassificou, né? Ele fez não foi no lance, ele fez a falta, né? E aí o Racing bateu e o Gustavo Henrique acabou falhando. Então a grande dúvida é essa. Eu acho que dificilmente ele colocaria o Bruno Viana, né, para iniciar a partida. Talvez ele, por ter mais confiança, conhecer mais o Gustavo Henrique, deve ser o Gustavo Henrique a entrar na partida. Talvez. Eu colocaria um em cada tempo. Eu talvez até iniciaria a partida com o Bruno Viana e colocaria o Gustavo Henrique depois, né? Até para poder já ver o Bruno Viana aí, um rival mais qualificado, né? Ele jogou contra o Palmeiras, eu faria esse teste. Pois é, cara, Ele próprio. E ontem, cara, tava a mesma coisa e não tava assim. Eu não sei o que aconteceu. Mas beleza, vambora. Tá bem, ontem eu tá iluminado. aqui fazendo resenha ontem. Pois é, cara. Não sei o que deu hoje, mas... Vai brilhando mesmo, não tem jeito. O que eu ia comentar? Sim, tem então essa questão aí na zaga. O Arão deverá jogar, o time vai ser esse, e aí contra a Portuguesa, o Flamengo, imagino eu, já classificado matematicamente, vai poupar o time até por uma questão de logística. O jogo contra o Vélez é na Argentina e vai ser um jogo que promete muita emoção. O Flamengo, no retrospecto contra o Vasco, tem ampla vantagem, o que para um clássico chega a ser até algo um pouco vergonhoso, vexatório. O Flamengo está há alguns anos na frente do rival em 412 jogos. Tem anos que o Flamengo não perde para o Vasco. 412 jogos, 156 vitórias, 137 do Vasco. Empates foram 119, gols marcados 542 pelo lado rubro-negro da força e 519 pelo lado Cruz Maltino. No último jogo, 2-0 maneiro, bonitão. Se não me engano, foi em Brasília esse jogo, né, Túlio? Brasileiro do ano passado. O primeiro jogo foi em São Januário, 2-1. Teve gol do Bruno Henrique, teve gol do Léo Pereira de cabeça. Lembra dessa? Foi. Léo Pereira foi titular. A produção tá lembrando aqui, foi no Maracanã, na verdade, esse jogo. Foi. Verdade. O gol do Bruno Henrique também. Isso aí, o Bruno Henrique, que jogou demais essa partida. E que um jogo que foi determinante, né, para a campanha do Flamengo ali, aquela arrancada, sprintzinho que o Flamengo deu no final para o título, né, para o Octa. Contra o Palmeiras que foi em Brasília, né, na última. E também foi um 2-0 e tal. Aí agora que. Isso, aí foi o gol do PP e o gol contra do Luan, que perdeu o pênalti. Coisa linda. Luan vascaíno aí sofrendo bastante com o Mengão. Então vamos lá, olha só os últimos jogos: 2-0, 2-1 no ano passado. No Carioca de 2020, 1-0 Flamengo. Foi até um gol do João Lucas. Não foi o João Lucas, não. Foi o menino da base, né, que era até bastante criticado à época. Foi o primeiro gol do ano de 2020 do Flamengo no Maracanã, Taça Guanabara, 1-0. 2019, aquele 4-4 histórico, um 4-1, esse sim em Brasília, histórico. O Flamengo
passeou, não, o Flamengo não jogou, o Flamengo arrebentou no estadual 2019, 2-0, 2-0, 1-1, 1-1, 1-1. Olha só, vou voltar aqui no tempo. O Flamengo ganhou do Vasco em São Januário, nesse meio tempo. A última vitória do Vasco, Poeta Túlio, foi em Manaus, em 2016, 2-0. Até o Riascos driblou, né, e tal, o jogador do Flamengo. Os jogadores do Flamengo entraram fincando aquela bandeira, aquela cena, né, marcando o Wallace. Pirata, né? Vai lembrar, bandeira pirata, não é nem bandeira oficial. Se você for olhar lá no Estatuto do Flamengo, aquela bandeira... Mano, ridículo aquilo, simplesmente ridículo. Eles tentaram encenar uma cena do futebol americano, né, que os jogadores de rugby e tal, desses esportes mais agressivos, tal, os caras chegam, pá, fincando a bandeira. Foi uma cena até interessante. Era bizarra, né, cara? Tipo, o Flamengo ficou ali numa freguesia pro Vasco desde 2015, né? A gente foi eliminado da Copa do Brasil por eles. Os caras entraram numa de engatar uma sequência sem perder, né? E, pô, o Flamengo já com um time, vamos dizer assim, um pouco superior, não vou dizer como a diferença agora é gigante, não só agora, mas talvez desde 2019 isso tenha ficado muito mais claro, principalmente dentro de campo, mas já tinha uma equipe bem melhor do que o Vasco, e mesmo assim eles acabaram se tornando uma pedra no sapato durante bastante tempo. Aí, 2015, 2016, eles foram felizes, né? Enquanto durou aí o Campeonato Carioca, essas coisas aí. Eles acabaram rebaixados até em 2015 também. Esse é o Tetra, né? Esse é o Tetra rebaixamento do Vasco da Gama. Caiu em 2008, 2013, 2015 e agora 2020. Vai jogar a Série B de 2021. O Vasco é treinado pelo Marcelo Cabo. A gente vai passar a provável escalação do Vasco também para a galera em instantes, para a galera ficar ligada e a gente apontar, né, os lugares onde a gente tem que abrir o olho. Tem aí relacionados na tela para a galera. Lembrando, rapaziada, bora subir esse like aí. 1000 likes, gol do Brabo. Gabigol gosta de fazer gol no Vasco. Bruno Henrique também é rei dos clássicos. Vamos lá, produção. Bruno Henrique, Bruno Viana, tá bonitinho que tá em ordem alfabética, né, cara? De Arrascaeta, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, vai descendo, né? Gabigol, Gabriel Batista, rapaz, minha vista. Gerson, Gustavo Henrique, Hugo Moura, Hugo é Hugo Souza, claro. Isla, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Michael, PP, Renê, Muniz, Vitinho, Arão e o técnico é o Rogério. Túlio, tá faltando justamente o Pedro. Ainda não volta o nosso homem da reverência e da referência também. O Pedro era dúvida, né, para essa partida, assim como foi para a final da Supercopa, para a decisão da Supercopa. Vou agradar o Rafa, a decisão da Supercopa. Decisão, tudo bem. Mas decisão se remete à final, se você olhar no dicionário. Então o Flamengo foi campeão da final da Supercopa? O Flamengo foi campeão do torneio. Campeão da Supercopa. Teve uma final disputada contra o Palmeiras. Então, voltando ao Pedro também. E a semifinal foi contra quem? A semifinal foi. Vamos lá, Pedro. O Pedro também foi dúvida, né, na decisão da Supercopa, acabou se tornando também para essa partida, mas o departamento médico vetou ele para esse jogo, né? Talvez o Flamengo já pensando aí para Libertadores, né? Como o time vai jogar um time alternativo, o Sub-20 contra a Portuguesa, ele já fica aí, a ideia é que ele fique à disposição contra o Vélez na terça-feira lá na Argentina. Então, vamos torcer aí pro Queixada tá 100% lá para ajudar a gente. No campeonato que eu tenho certeza que importa muito mais, olhando equivalências entre um e o outro, que é a Libertadores. É isso aí. Eu, assim como o Túlio, eu detesto, né, injustiça, quando a coisa não é bem balanceada e tal. Eu acho que tem um superchat aqui do Paulo Sérgio, mas eu acho que o Pedro, a gente fala pouco do Pedro, a gente precisa observar isso. A gente como um todo, a nação rubro-negra, o Pedro é gênio, o Pedro é craque, o Pedro não é apenas um bom centroavante, o Pedro é craque, é jogador de seleção, só que o Gabigol faz aquela sombra gigantesca, né? Eles até brincam muito com isso. E eu acho que as circunstâncias também, né, Rafa? Muitas vezes, como ele tá na reserva, então você acaba, tipo assim, você pega lá, tem um jogo, por mais que o Gabigol foi lá e decidiu, tu vai falar do cara que decidiu e tal, mas realmente eu concordo muito com o que você tá falando, que o Pedro ajudou demais ano passado, muito. Contra o Inter, lembra aquele jogo contra o Inter lá? Não, aí o Pedro joga demais. É inacreditável que esse cara joga.